Olá, queridos amigos, que alegria estarmos juntos novamente. Vamos para o nosso terceiro episódio da série Meu Filho é Autista, e agora? E é com muita alegria que estamos aqui reunidas para trocar informações, para levar para vocês um alívio, um consolo, dicas importantes para vocês pais, avós, tias, todos os familiares, né, que cuidam das crianças autistas podem se beneficiar. Lembrem que estamos abertas para as dúvidas. Então, vocês podem ir lá embaixo, na escrita, colocar as dúvidas de vocês, que eu, toda a equipe, os convidados do programa vão com certeza responder a todos com muito carinho. E para essa terceira série, estou aqui junto com uma pessoa muito querida que quero apresentar para vocês. Para quem não me conhece, para quem está assistindo agora ao nosso programa, eu sou a Mariana Casagrande, neuropsicopedagoga, diretora da Clínica Casagrande em Santo André, clínica especializada no atendimento terapêutico, tanto avaliação como intervenção das crianças que estão no espectro autista. Estou aqui hoje com a doutora Francis de Jesus. A Francis, uma querida colega de trabalho que é formada em fisioterapia, especialista no método Padovan, que ela vai explicar para nós o que é e o que os nossos pequenos podem se beneficiar com isso. Ela também é especialista no método ABA e tem uma vasta experiência no atendimento de crianças de espectro autista, sempre com ótimos resultados, trabalhando toda a parte de reabilitação neurológica através do movimento. É incrível, queridos, o trabalho que a Francis faz com essas crianças. E também, além de toda a sua capacidade, formação, experiência profissional, é a mãe do Theo, nosso querido Theo, que tem 8 aninhos, um lindo garoto super esperto, diagnosticado com espectro autista. Então, a Francis atua com os autistas como profissional e como mãe. Então, ela tem muitas experiências para nos passar. Francis, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada por ter aceitado o convite para estar aqui conosco. Conte para nós um pouquinho sobre o seu trabalho profissional. O que é esse método Padovan e o que essas famílias que estão nos assistindo podem estar fazendo em casa para poder auxiliar as crianças dentro dessas diretrizes do seu trabalho. Bem-vinda e muito obrigada por estar aqui. Obrigada, eu agradeço o convite. É uma honra poder falar do espectro do autismo, que faz parte da minha vida há muito tempo, né? Pelo menos há 8 anos. O método Padovan aconteceu primeiro na minha vida como mãe de autista. Porque dentro da desorganização que acontece dentro do espectro do autista, como assim, né? A gente fala de desorganização porque o autismo ele tem vários fatores envolvidos. A criança autista nunca tem um aspecto só. Ela não tem só um atraso na fala, por exemplo. Sim. São várias funcionalidades do dia a dia que são prejudicadas. E aí a gente percebia, assim, muitas coisas que precisavam ser trabalhadas. E eu morava no interior de Santa Catarina e eu não tinha à mão uma clínica multidisciplinar onde eu pudesse colocar meus filhos em multiterapias para desenvolver todas as lacunas que ele apresentava. E aí eu descobri, através de grupo de mães, que ajuda muito, todas as mães que estão escutando agora sabem o que eu estou dizendo, mães, pais, avós, parentes. Os grupos de apoio ajudam muito, né? Porque é lá que se comunica o que funciona, o que não funciona, vai naquele terapeuta, né? E falava-se muito do método Padovan. E aí eu comecei, desde que eu tive o diagnóstico do meu filho, aliás, antes de eu ter o diagnóstico do meu filho, porque meu filho fechou o diagnóstico com 2 anos, porque como ele era funcional, demorou para o médico conseguir fechar o diagnóstico. Mas muito antes disso, a gente já iniciou com as terapias.
E aí eu morava num lugar onde não tinha terapia Padovan, né? A terapia Padovan é uma terapia brasileira, a gente tem que ter muito orgulho disso. A doutora Beatriz Padovan, foi quem desenvolveu esse método, ela está com 93 anos, se eu não me engano, ela já não atua mais, mas a filha dela, que é neurologista, uma médica neurologista, perpetua todo o conhecimento, né? E ainda no Brasil não temos tantas... em São Paulo já temos muitas terapeutas. No Rio de Janeiro é bem forte. No Nordeste tem também tem bastante terapeuta atendendo, mas ainda não é em toda a clínica que tem, né? Ainda não é tão fácil achar. E onde eu estava não tinha. E aí eu comecei a estudar muito sobre o método e aquilo eu precisava muito daquilo, né? Se apaixonou. Isso. Fazia todo sentido para mim, né? Porque eu vou explicar daqui a pouquinho como que funciona o método Padovan. E aí, logo que nós mudamos para São Paulo, o Theo, com 3 anos de idade, a gente já correu para fazer o método Padovan. E aí é que realmente eu vi que era o caminho, que era o que eu acredito. Eu sou também professora de educação física, antes de me formar em fisioterapia. Então, eu sempre acreditei muito no movimento. É nítido ver crianças que desde cedo têm o estímulo do movimento. Lá na frente, na parte cognitiva, comportamental, social, é uma criança diferenciada. Sendo típica ou atípica, são crianças diferentes. E aí eu fui atrás do movimento. A gente tem essa dificuldade dentro do espectro do autismo. Porque a criança, às vezes, não tem, diante dos olhos do médico, ele não tem nenhuma disfunção física, motora. Sim, porque os médicos olham a parte externa, né? Então, eles olham a parte mais óbvia. Ele anda, ele sobe escada, então ele não tem nenhum problema. A gente recebeu já na clínica, você sabe disso, pacientes com muito comprometimento motor. Porém, de alta da fisioterapia. Ele não tem nada, ele está ótimo. Uma criança grande de 7 anos de idade, de 8 anos de idade, que não consegue pular num pé só. Né? Que não consegue rolar no chão, que se sentar não consegue levantar sozinho, colocando muitos apoios para conseguir subir. Isso não é funcional, isso não é o esperado para aquela idade. Então, tem uma lacuna hoje ainda tem, uma lacuna dentro do espectro para trabalhar funções motoras. Né? Porque ou ele tem hipotonia e aí ele vai para a fisioterapia tradicional, que é legal, que funciona, mas não é só isso. Né? Quando você faz uma boa avaliação, você percebe que não é só uma hipotonia, que tem outras coisas relacionadas. E o método Padovan, agora explicando um pouquinho do método, é isso que faz. A gente sabe que para você criar uma estrutura cerebral funcional, para que a criança desenvolva na escola, na comunicação, socialmente, para que ela consiga conversar, se relacionar, explicar o que aconteceu na escola. Olha, mãe, hoje alguém A gente sabe, como mãe de autista, que o nosso sonho é que a criança sente na nossa frente e fala assim, mamãe, Joãozinho falou, me xingou, e aí eu reclamei, aí nós fomos para a diretoria, a Maria puxou o cabelo, hoje é o menino que tropeçou e quebrou a perna, né? Esse relato do dia é muito prejudicado no espectro do autismo. Eles têm essa dificuldade de montar essa historinha e nos comunicar. Então, para você fazer isso com funcionalidade, você precisa ter estruturado o seu cérebro para isso. E essa estrutura vem através do movimento. Por isso o movimento é tão lindo, né? A criança dentro do útero já começa o movimento. No balanço do útero, ela já está conseguindo amadurecer todo o sistema vestibular, visual, auditivo. Então, todo o movimento é importante. Minha criança é tão esperta que ela não engatinhou, ela saiu andando. Isso não é legal. O engatinhar proporciona alguns aspectos dessa estrutura cerebral, para depois ele entender raciocínio lógico, por exemplo. Né? Disposição espacial, a gente sabe também que dentro do espectro do autismo, muitas crianças têm dificuldade de localização espacial. Então, não sabe o que é em cima, embaixo, na frente, atrás, do lado. Eles têm essa dificuldade. Para encontrar o texto, está copiando meu filho mesmo, para copiar um texto é difícil. Ele precisa ir com a reguinha, ele já está no 3º ano. Já já não deveria mais ter essa dificuldade. Mas essa localização espacial para ele é difícil. Então, até ele se localizar onde ele está no texto e voltar a escrever, acaba demorando, acaba sendo disfuncional. Então, o método Padovan, o que a gente faz? A gente recapitula, esta é a palavra, todo esse processo de desenvolvimento. Então, a gente faz com que a criança passe de novo por aquelas etapas
todas, do balançar, do rolar, do rastejar, engatinhar. Que A gente lindo. repassa por todo esse processo. Conta para nós uns casos de sucesso, crianças assim, como chegou e como estão. É tão gostoso para o nosso coração ouvir, né, os bons resultados. Conte para nós. Então, é lindo, né, o resultado, porque você não organiza a sua parte motora. Você refazendo isso, você melhora essa estrutura cerebral, que dá uma base para as outras terapias também funcionarem. Então, são crianças... Eu já tive caso de criança com uma hipotonia severa. A criança já vinha, ela chegou para mim com 5 anos de idade. Deixa eu pensar. Não, com 6. Isso foi desde setembro, não faz muito tempo. E é uma terapia que dá um resultado bem rápido, assim. Ela chegou, ela não conseguia sentar no chão sustentando o pescoço. Como assim? A gente precisa de uma qualidade física, uma qualidade muscular, em que o músculo fique automaticamente, sem que a gente deseje isso, aqui a gente está sentada, porque os nossos músculos dorsais, nossos músculos da coluna estão em contração. A gente chama isso de tônus. Então, é o estado de contração natural que o corpo fica. Ele tem que ser capaz de te manter sentada sem que você faça esforço. Quando a gente fala que a criança tem hipotonia, ela tem uma redução dessa capacidade. Então, ela é flácida, né? E aí, para ela conseguir te olhar nessa postura, ela tem que fazer um esforço para levantar a cabeça. Esforço. A ideia é que ela tenha isso automático, sem esforço. Então, era uma criança que ela não conseguia sentar no chão e te olhar. A cabecinha caía, tá? Um autista. Confundir até com aspectos também psicológicos, Mais né? graves. Sim, sim. Na verdade, era até motor. Não conseguia subir escada, não conseguia pendurar, não tinha força motora para pendurar em nada. Não pendurar totalmente, não. Pendurar numa grade paralela, não conseguia. Era uma criança com bastante disfunção. E em 2 meses, já ela começou a subir. A mãe falou assim, desesperada para mim. Ele sobe em tudo, ele derruba o sofá e sobe no sofá, ele pula do sofá. E eu comemorando e a mãe ficando maluca, né? Porque é isso que acontece. Quando você repassa e quando você começa a reestruturar esse cérebro, ele passa a visitar fases que ele não visitou no tempo que era esperado para visitar, né? Sim. Ele começou a subir em tudo e hoje ele joga bola. Ele é uma criança totalmente funcional da parte motora, né? E aí e as outras coisas vêm junto. Sim, porque daí ele consegue se relacionar melhor. Na escola ele já consegue ir para a escola, ficar sentadinho. Isso já dá função para a vida dele, né? E as famílias que estão nos ouvindo e que ainda não têm oportunidade de estarem fazendo um método como esse, porque às vezes também estão numa cidade como você estava, onde não tem acesso, né? O método Padovan ainda é um método onde só tem acesso em clínicas particulares, né? O SUS não tem ainda esse acesso, enfim. Como que as famílias que estão nos ouvindo pode ir ajudando em casa, no dia a dia? Quais as dicas que você pode dar para eles irem fazendo esse treino motor, neurofuncional tão importante, até que essa criança tenha oportunidade de estar nas mãos de uma boa profissional como você? Bom, a primeira coisa que eu vou dizer, que eu digo sempre, é tira da frente da TV, pelo amor de Deus. Vamos ter que fazer um programa só sobre isso, Eu vou Francis. participar com muita alegria. As crianças hoje já têm um prejuízo muito grande por causa do celular. Tá? Não adianta falar, mas é só um pouquinho, não é só um pouquinho. A gente se ilude que é só um pouquinho. Mas aquele só pouquinho que a criança ficou quietinha, você aproveita e vou dar uma limpadinha. Quando você vê, ela está 4, 5 horas na frente de um celular. Né? Então, isso além de outros fatores que dariam um programa mesmo para falar, que é prejudicial para outros fatores, ainda a parte motora, ela está sentada numa posição horrorosa, muitas vezes, jogada no sofá toda torta lá. Com a cabeça baixada, né? Com anteriorização de pescoço, com a coluna toda curvada, horas mexendo nesse celular. E não é só a postura em si. O momento que ela está ali no celular, ela está perdendo a oportunidade de estar fazendo uma atividade que vai desenvolver o cérebro dessa criança. Ah, mas que atividade é essa? Não tem segredo, gente. É rolar, engatinhar. Leve para um parquinho. Coloque numa quadra de areia, se você puder. Coloque essa criança joga uma bola numa quadra e deixa ela sozinha, que ela vai correr atrás dessa bola. Não precisa ser muito especialista para fazer com que a criança desenvolva funcionalidade simples do desenvolvimento. Né? Faça brincadeiras onde ela tenha que engatinhar para encontrar alguma coisa perdida. Né? Nem que você perca... Na verdade, você não perde. Você ganha meia hora do seu dia
com essa criança, mas tirar ela do eletrônico e colocar ela para fazer coisas que são muito simples para o desenvolvimento. Seria voltar ao nosso tempo de infância. Ontem eu escutei uma frase assim, faça para o seu filho aquilo que a sua bisavó faria. Muito boa. Tanto na alimentação, né? Sim, Porque não se comia tantos industrializados, também acho que outro programa para isso, quanto para o desenvolvimimento mesmo. Porque o que a gente brincava? A gente pulava corda. Pular corda é a atividade que mais coordena tudo que a gente precisa motoramente. Porque você tem ritmo. Para você saltar, você precisa ter uma integridade física completa. Então, pessoal que está nos ouvindo, lição de casa do final de semana. Hoje é quarta. Eu quero sábado e domingo todo mundo pulando corda com os filhos e manda os vídeos, manda as fotos para a doutora Francis ver. Dentro do método, a gente pula a corda. Toda Que terapia. delícia. Se a criança não consegue, a gente estende a corda no chão e ela pula de um lado para o outro até aprender a pular. Olha, faz minhoquinha. Exatamente. Vai aumentando, pular corda, né? É muito simples. Deixa a criança parada, bate uma vez e fala, pula, e ela pula. Ela vai pegar o ritmo, o tempo de reação, a localização espacial. Então, ela é a mais completa. E olha, é pular corda. A gente faz isso na rua. Sim, sim. Né? Então, a maior dica para os pais é voltar às brincadeiras da infância deles, aonde coloca essas crianças para se movimentar. As crianças hoje não conseguem agachar. A gente brincava agachado, de bolinha de gude. Sim. Você entendeu que a gente perdeu a funcionalidade, o potencial do nosso corpo? A gente perdeu o potencial, né? E a gente, antes, sem a gente perceber, né? A gente brincava agachado, a gente sentava no chão com as perninhas cruzadas, a gente estendia as pernas e estava fazendo um alongamento sem perceber. Sim. Na verdade, Francis, essa realidade da infância dos jovens atual, né? De ficarem só dentro de casa, na frente de um computador, a pandemia piorou isso e agora muitas crianças e jovens não querem sair, porque ficaram 2 anos lá dentro de casa, na frente das telas, e agora as coisas melhorando. E muitas famílias nos relatam lá na clínica. Olha, eu chamo ele para ir andar de bicicleta, para ir brincar no parquinho, fazer uma caminhada no parque, e eles não querem. Então, eles se acomodaram nesse processo. Veja se o raciocínio está adequado. Isso é um grande prejuízo para todas as crianças. Para as crianças autistas, esse prejuízo é muito maior, porque devido ao espectro autista, eles já têm essa dificuldade motora, de coordenação, que o espectro já prejudica. Então, a falta dessas atividades prejudica mais ainda essas crianças. Tá certo o meu raciocínio? Tá certo, porque daí você entra no aspecto da neuroplasticidade. Para quem não entende isso, é a capacidade do cérebro de se transformar. Criar novas conexões, criar novos neurônios mesmo, criação de novos neurônios e nutrição adequada para eles. A nutrição dos neurônios vem adivinha de quê? Do movimento, da contração muscular. Tá? Existe uma neurotrofina que é desencadeada pela contração muscular, que é o alimento principal de um neurônio. Então, você imagina uma criança que resolve não querer mais fazer atividade física. Tá. Ela não está nutrindo. Só que a criança típica, que é o que a gente chama, que é a criança que não tem nenhuma disfunção, ela não precisa... Ela tem aquele prejuízo momentâneo, por exemplo, da pandemia, para corrigir. Então, digamos que é uma correção até simples de se fazer. Tá. Agora, o autista não. Ele já tem que batalhar por uma neuroplasticidade desde que ele está no útero, muitas vezes. Tá. Então, aquele cérebro já veio com algumas defasagens, onde a gente busca essa neuroplasticidade. Aí, junta mais essa questão dele não fazer atividade física, dele ter ficado em casa na pandemia. Então, digamos que o trabalho agora tem que ser mais intenso. Tá. Né? Então, é tirar essa criança de casa, levar para o parquinho de preferência mais simples possível, nada eletrônico, não parquinho de shopping. Não tá? é parquinho de shopping. Que pena, Pelo né, amor gente? de Deus. Aquele que você põe a criança com os monitores e pode passear, fazer compra, não serve. Não é legal. Ai, que pena, né, pessoal? Olha, é tão tranquilo, né? Você deixar lá e pro monitor cuidar, mas a alegria da gente estar junto com essas crianças é uma coisa incrível, né? Eu, como mãe, também posso dizer para vocês que uma das maiores alegrias da vida é você ver seu filho correndo, rolando, né? Se matando. Esses dias minha filha chegou em casa com aquela areia azul, né? Que mãe adora. Quem já levou filho no parquinho de areia azul, com areia azul grudada no cabelo, nas unhas e tudo mais. Todas as outras mães surtadas.
E eu falando, nossa filha, que legal, você brincou na areia, tudo bem, vai ficar uma semana achando areia. Então, a gente tem que ter prazer e mostrar esse prazer. As crianças refletem a nossa vivência e o exemplo que nós estamos dando. Hoje, uma das falas muito comum também na clínica que as terapeutas relatam é que as crianças falam assim: minha mãe fica pegando no meu pé para sair do celular, sair do videogame, mas ela não sai. A minha mãe, meu pai, fica no celular o tempo todo. Chega sábado e domingo, né, onde, ao invés de fazer um passeio, uma brincadeira, até no quintal de casa, na sacada do apartamento, no meio da sala, né, afasta os móveis e faz no meio da sala, não, pega o celular e fica lá, joguinho, rede social e tudo mais. Então, como que nós, pais, vamos cobrar dos nossos filhos diminuir o uso de tela e ir para uma atividade física se nós não estamos fazendo isso? Então, essa é uma reflexão importante que todos vocês também têm que ter. Agora, e a mãe Francis? Vamos para a mãe agora? Vamos trocar a máscara? Mãe Francis, mãe do Theo. Seu filho é um grande exemplo para nós. Conhecer ele lá na Clínica Casa Grande foi uma grande alegria para mim, para toda a minha equipe, porque ele é um menino... Um exemplo já, né, de um autista muito bem tratado. Então, mãezinhas que receberam diagnóstico agora há pouco tempo, mãezinhas que estão começando a caminhada dentro desta luta, desta batalha, o que a Francis, mãe do Theo, pode orientar, ajudar essas mães que estão nos ouvindo? Bom, eu acho que o principal é arregaçar as mangas, sempre, né? A gente... Não é o que nenhuma mãe espera. Ninguém, quando planeja ter um filho, fala assim, eu adoraria ter um filho que tivesse qualquer tipo de dificuldade, onde eu terei que investir muito tempo, muito dinheiro. Né? Não é o sonho de nenhuma mãe. Não. Então, você tem aquele momento de choque, né? A grande maioria das vezes, só que depois é arregaçar a manga e fazer o que é possível. Porque é muito pior você olhar para trás e falar assim, nossa, eu passei um ano em choque e não fiz nada, e agora teria sido muito melhor se eu tivesse feito, né? Então, é sacudir a poeira mesmo, gente. Eu não tive esse choque tão grande, porque meu caso foi diferente. Meu filho, ele nasceu, eu tive um problema no parto, então, ali ele já teve um episódio de anóxia, né? Aliás, de hipóxia, não foi de anóxia. Foi uma redução do fluxo. O Apgar dele foi muito baixo, que é aquela notinha que a criança ganha quando nasce. Sim. Então, ele já tinha o acompanhamento do neuropediatra. Então, a gente sabia que poderia vir alguma coisa. Então, de alguma forma, a gente já veio se preparando para que alguma coisa pudesse acontecer. Então, eu sempre busquei... Aliás, o médico sempre me falava, não tem nada, pode ir embora, você tá maluca. Tenho certeza que muitos estão se identificando com essa minha fala nesse momento. E eu falava, não, eu sou fisioterapeuta, eu já percebia logo cedo. E aí, eu comecei a tratar mesmo sem diagnóstico. Então, é disso que eu estou falando. Se ele tem uma disfunção, trata a disfunção. Não fique esperando o médico dizer e fechar o diagnóstico e falar para você o que você tem que fazer. Ter um nome, né? Você está vendo o que precisa ser feito, na verdade, né? Não tente esconder isso de você mesma, porque é pior. Quanto mais cedo... Meu filho, graças a Deus, é realmente um caso de sucesso. Ele é bem autônomo, ele vai bem na escola, ele tem apoio, ele tem as questões dele, mas são fáceis de tratar. Meu filho é uma criança muito fácil de lidar, ele tem um coração imenso, ele é um amor de criatura mesmo, ele é uma super luz. Carinhoso. E eu sou muito grata. E ali na frente vocês também vão conseguir ver, quem está recebendo agora o diagnóstico talvez não saiba, não consiga entender isso ainda. Mas lá na frente vocês vão perceber que eles são um caminho para nos tornar pessoas muito melhores. Sim. Neste sentido, de você ter... eu não vou ter forças. Tem, claro que tem, né? Todo mundo poderia ter acontecido com qualquer pessoa e todas as pessoas estão aptas a arregaçar as mangas e seja por esse motivo ou por outro. Então, a gente não pode se conformar e falar, é assim mesmo, então eu vou dar um remédio, eu vou levando, eu vou acreditando. Não, tem que levar num lugar sério, que faça uma avaliação honesta
e que fale exatamente o que você precisa fazer e você fazer, dentro da sua possibilidade, dentro do que você consegue, mas fazer. Né? Você não tem uma clínica Padovan, você não consegue, mas vai no parquinho então. Né? Faça isso uma rotina, tenha esse momento com o seu filho, leve, né? E foi o que eu fiz. Enquanto eu não conseguia, eu levava meu filho para caminhar. Meu filho tinha 2 anos de idade, de mãozinha dada, e a gente caminhava e parava num parquinho e brincava, totalmente disfuncional naquela época, não sabia que servia nada com nada. Meu filho, para vocês terem ideia, ele falou com 3 anos. Com 2 anos e meio, ele não seguia um comando. Pega aquela xícara. Ele olhava para o outro lado, assim, ele estava em outra dimensão. Então, assim, é possível, né? Mas precisa de trabalho. Não precisa de... Não é milagre, não é nada disso, é trabalho. O trabalho árduo ia ir atrás e foi o que eu fiz. Eu arregacei a manga e estudei muito, passei muitas madrugadas estudando o que era melhor para ele, porque você tem que tomar conta disso. Não é o seu médico que tem que te dizer tudo o que você tem que fazer, ele pode te orientar, mas você tem que entender o que ele está falando para você ter. A gente tem essa capacidade, né? As mães precisam parar de... A gente recebe muito caso lá mas o médico falou, eu fiz, a criança está surtando, se debatendo. Não, mas o médico falou, gente, o médico falou, mas o médico também pode não ter se equivocado, né? Não está no dia a dia, às vezes não é o melhor naquele momento, né? Quem fica com a criança é a mãe e o pai, né? Então... Francis, é verdade que na pandemia você virou a terapeuta do seu filho? Conta para elas o que aconteceu. Eu vi uma foto, né? Vou dedar vocês, gente. Eu vi uma foto na internet da casa da Francis no período de pandemia e fiquei chocada com aquela foto. Não estava programado isso, mas vou fazer ela contar para vocês o que essa mulher aprontou durante a pandemia para poder continuar oferecendo o melhor para o seu filho. Conta para elas. A minha sala de estar virou uma sala Padovan. Virou uma clínica. Uma clínica. Eu puxei o sofá e porque a sala Padovan tem uma rede pendurada no teto, que tem agora na minha casa, na minha sala. Uma escada horizontal, que é aquele brinquedo que a criança tem no parquinho, que ela vai se pendurando assim, trocando as mãozinhas. Tem lá na parede da minha sala. E um sofá especial que ajuda a criança também a se movimentar. E estava tudo lá na minha sala para que ele tivesse e continuasse tendo a terapia durante a pandemia. E tem a parte pedagógica também, né? Que a minha casa virou uma escola, porque ele tinha 1 ano. Estava no 1º ano, aliás, né? Na época da alfabetização. Então, a gente pendurou letra para todos os lados e a gente estimulou o quanto pôde. E ele, vou te dizer que ele evoluiu muito no período de pandemia, porque daí eu pude dar muito mais atenção para ele do que hoje eu consigo. Sim, com trabalho, saindo, com tudo junto, né? E tudo mais. Francis, você é um exemplo. Parabéns. Né, que muitas mães aí que estão nos ouvindo possam usar isso como referencial. Sabemos que o sistema de saúde, principalmente o sistema público, ainda é muito defasado, tratamentos particulares, muitas vezes fila de espera, custos elevados. O exemplo que a Francis nos deixa hoje, meus queridos amigos que estão ouvindo, arregaçar as mangas, vamos para cima, né? O choro pode durar uma noite, o luto, mas no dia seguinte, quando o sol raiar, é hora de colocar, né, as manguinhas de fora e ir à luta, porque a criança, ela depende 100% do que a família vai estar oferecendo. E não é a família oferecendo em questão de contratação, é oferecendo no seu dia a dia, ali nos estímulos do dia a dia, na conversa, na orientação. Quantas e quantas famílias chegaram na clínica, por exemplo, depois do período da pandemia mais crítico, com a criança com regressões imensas. Tudo bem, compreendo, não julgo, sei que a pandemia parou todos os tratamentos. Mas, quando é possível, vamos também buscar dentro da nossa casa, na nossa rotina. Se a gente conseguir tirar 30 minutos ali do dia, então, em 30 minutos, eu chego tarde do trabalho, ok, então vai ficar como meta, das 7 às 7:30 da noite é o momento de eu exercitar, de eu sentar no chão, de eu brincar com meu filho, de eu pegar aquele aparelhinho ali que não para de tocar a mensagem e pôr lá do outro lado da casa. Então, o caminho é realmente o fazer. Tem bons profissionais por aí? Tem.
Só que o amor de uma mãe, de um pai, de uma família é capaz de superar tudo e qualquer dificuldade. Fica para vocês o exemplo da vida da Francis, que se tornou uma profissional muito melhor como mãe do Theo, com as experiências que ela vive como mãe. Hoje ela está à disposição de vocês. A Francis atende o método Padovan lá na Clínica Casa Grande. Quem quiser conhecer o trabalho dela, quem quiser fazer uma sessão experimental, entender como que é só dar uma ligadinha lá na clínica e falar com as meninas da recepção. Podem falar também direto com a Francis para ela explicar, tirar as dúvidas do método. E quem não puder, vai para o parquinho, rola, brinca, pula, né? Lembra lá da sua infância e reproduz as coisas boas que vocês viveram. Desejo que todos tenham uma semana abençoada, que essas palavras de hoje possam trazer reflexões profundas e que vocês, pais, mães, tias, avós, todos os familiares que nos escutam, possam se beneficiar dessas dicas. E convido vocês a já colocar na agenda o nosso próximo encontro da semana que vem, que é um tema imperdível. É o tema que mais tem dúvidas lá na clínica, que é inclusão escolar. Então, semana que vem estaremos aqui novamente com uma especialista em inclusão escolar. Um grande beijo para vocês, uma semana abençoada para todas as famílias e para todos os anjinhos que estão aí nos ouvindo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.